Something was just not right. They separated these boys at birth. The parents had never been told that there were 2 other children. What was the purpose? Why? How could you not tell us? They're trying to conceal what they did from the people they did it to. When you play with humans, you do something very wrong. Who would be evil enough to come up with something like this? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você estiver assistindo esse podcast. Aqui é o 4x4 e voltamos com mais um assunto que é um documentário. Eu sou a Thaís, eu tô aqui com o Léo. Oi, gente. Com a Giovana. Oi, gente. Com a Carla. Oi, gente. Então, gente, o tema de hoje é o documentário dos 3 Estranhos Idênticos. É porque eu já conheci o documentário, eu já queria ver ele desde a época que ele saiu. E eu nunca tinha visto porque eu enrolo para ver as coisas, né? É meu jeitinho. Mas eu já meio que sabia toda a história, porque alguém assistiu e comentou comigo. Então eu já sabia o contexto da história. Mas eu gostei muito do documentário porque a gente vê do ponto de vista das próprias pessoas que passaram por isso, que estavam ao redor, que estavam envolvidas. E eu acho que isso dá uma profundidade, né, para o documentário. Não é só como eu tinha visto, que eram matérias, né, coisas do tipo. Ai, gente, eu achei que ele começou muito feliz, então eu já achei estranho. Porque, na verdade, ele começou a primeira frase, assim, eu esqueci qual dos 3 que aparece primeiro, não sei se é o David. É o Bob. É o Bob, né? Que ele chega falando, essa história eu não acreditaria se contassem, eu só acredito que aconteceu comigo. Aí eu, ai meu Deus. Eu já Foi. fiquei tipo Léo. Tinha a sensação. Só que aí começou a ficar muito felizinha, aí tocaram umas músicas felizes, eles se reencontraram, aí tudo dava perfeito. Aí, ai, tá muito aquela perfeito. sensação de tipo, vai dar merda. Vai Sim, dar merda. eu fiquei com isso o documentário todo. E aí a primeira coisa que eu pensei, tipo, não apareceram os 3. Eu acho que essa é a primeira merda. Aconteceu alguma coisa com os gêmeos. Aí eu já fiquei assim, elaborando o que ia acontecer. Mas assim, no geral, eu gostei muito desse documentário. Eu fiquei surpresa, porque eu assisti sem saber nada. Então eu já tava viajando nas teorias da conspiração. Quando o Bob apareceu, né, e aí, que nem a Gil falou, né, primeiro aparece ele e o Ed, e aí depois que o David aparece. E aí o Bob tava falando, aí eu fiquei tipo assim, primeiro eu pensei, talvez só o Bob tenha topado falar no documentário, talvez os outros 2 não. Mas quando o David começou a falar, eu falei, pronto, o Ed morreu. O Ed morreu, não tem outra. Ou o Ed morreu, ou ele tá em coma, ou eles tiveram uma treta muito, muito pesada, que ele, tipo assim, jurou nunca mais olhar na cara dele de novo, entendeu? Só que eu tinha muito na minha cabeça, tipo, primeiramente que ele tinha morrido. Mas eu não tinha imaginado como. Ai, gente, eu sou muito leso, porque eu pensei que ele não tinha topado participar mesmo. Fiquei, nossa, da briga que aconteceu, ele não vai participar do documentário. Porque todo mundo aparece. Aparece os irmãos, aparece a mulher dele, aparece o pai dele. Eu falei, não, ele deu merda, uma briga e não quis participar. Eu já sabia que um dos irmãos tinha morrido, eu já sabia, assim, que era, né, no caso, suicídio. Então, eu já tinha essa noção. Só que, assim, mesmo assim, eu ainda demorei um pouco a ter a certeza de que era o Ed, esse irmão, mesmo que eles não mostrassem ele. Eu só tive certeza mesmo quando apareceu o David. Eu, não, então é aquele mesmo. Eu achei, tipo assim, tu achava que podia ter sido o Bob ou o David, sabe? Que tinha Só que aí tem todo um negócio, sabe por quê? Porque eu acompanhei muito, assim, né? Na época que saiu o documentário, eu queria ver, mas eu não cheguei a ver porque eu sou enrolada mesmo, gente, porque eu queria muito. Então, eu pesquisei muito na época, assim, matérias e imagens deles, fotos. E eu não sei, né? Assim, eu não sou uma pessoa, eu não me considero uma pessoa sensitiva, assim, sabe? Para as coisas, assim, essas coisas mais nessa vibe. Mas eu sempre tive uma coisa tão ruim vindo assim das imagens dele, sabe? Eu não sei, era um negócio que me assustava. Entendeu? Eu não sei se é porque eu vi mais nova e eu era mais impressionável.
sobre esse caso deles, mas era um negócio que me assusta, assim, sabe? Porque eu olhava para aquelas fotos dos 3 irmãos e eu pensava assim, cara, um deles se matou, sabe? E, tipo, tu via, assim, por exemplo, todas as que eu li, tudo, elas sempre comentavam sobre como eles eram muito parecidos e como foi, tipo, né, o próprio documentário mostra que foi, tipo, um reencontro de almas ali, né? Quando eles se conheceram, né? Então, sei lá, sempre me transmitiu essas imagens dele uma coisa muito pesada. Ainda mais que, tipo, quando tu vai perceber, né, tipo, as diferenças entre eles, as personalidades, o Ed, ele era o mais gente boa, simpático, que todo mundo gostava. Tanto que quando o Bob, né, quando começa essa história, que é quando o Bob chega na faculdade, tá todo mundo cumprimentando ele, oi fulano e tal, não sei o que, todo mundo, e ele acha isso muito estranho, mas é exatamente porque o Ed era essa pessoa popular, que todo mundo conhecia, todo mundo conversava, todo mundo gostava, e o fato de ter sido ele o que se mata, muito, sabe, nesse negócio de toda a questão de doenças mentais, de como você não sabe a vida da pessoa. Nossa, eu fiquei muito afetada, assim. Eu senti a mesma coisa, parte, porque... Essa é a minha função. Eu senti a mesma coisa, porque o documentário também dá muita ênfase e fala que o Ed era a liga do grupo, né? Ele era o que mais queria que os três ficassem juntos. Então, quando é revelado que ele se matou, eu fiquei bem mal. Eu fiquei, meu Deus, mano, que tristeza. Mas e ele se mata justamente porque, tipo assim, o Bob, ele parece ser uma pessoa que ele não sabia lidar, sabe? Com as diferenças que eles tinham entre eles. Porque no próprio documentário eles falam que eles não tiveram 19 anos para serem irmãos. Eles se conheceram com 19 anos. Então, apesar de eles terem... Cara, foi uma conexão incrível, uma conexão, sei lá, celestial. Não sei, eles tinham uma conexão muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando os anos foram passando, eles tiveram que conviver com os defeitos um do outro. E eles não sabiam fazer isso. E o Bob, ele parecia ser a pessoa que menos sabia lidar com essa situação. E ele simplesmente foi embora. E aí o Ed depois se mostrou a pessoa que também não sabia lidar com a situação, porque ele ficou destruído porque eles não estavam mais juntos, sabe? E aí depois entra toda a questão do pai dele. Pois eu acho que isso entra numa questão que eu acredito que por eles terem tido esse reencontro assim fabuloso e tudo isso, eles subestimaram muito a questão que é o que aparentemente o estudo é sobre, né? Que é essa questão do impacto da criação, né? Porque até no próprio final, quando eles vão falar sobre cada um dos meninos e as diferenças deles, tu vê que, por exemplo, o Bob, ele tinha um pouco ali do pai dele, que era um cara mais que trabalhava, não era um cara que estava ali o tempo todo. O David, tu vê, assim, é perceptível como ele tem muito do pai dele, também era tido como um cara, assim, que, nossa, adotou todos como filhos, e era um cara super gente boa, e tudo mais, carinhoso. E o Ed acabou sendo aquele que tinha conflitos com o pai, né? Então, eu acho que tinha muito essa questão de que eles subestimaram isso, sabe? Eu acho que acabou que eles ficaram tão focados nessa questão do tipo, somos irmãos, quem é a nossa mãe biológica, o que é isso, qual... Dessa questão genética que eles esqueceram que essa parte da criação também tem um impacto ali, né? Independente na vida deles. Sim. E é justamente isso, como tu falou, que o estudo é justamente isso, até que ponto a genética ela influencia, até que ponto a criação influencia, né? E a gente vê que são os dois. Já tem bastante estudo que mostra, tipo, tem muitas coisas em que a genética ela vai influenciar. Cara, quando eu tava vendo os trejeitos deles, eu me lembrei muito da minha sobrinha. A minha sobrinha, ela tem menos de 2 anos. E ela tem uma característica que é da minha irmã, que ela sempre a minha sobrinha, desde que ela começou a meio que ter noção percepção de que ela estava no mundo, né? Começou a interagir, ela tem isso. A minha irmã, ela desliga, a gente fala que ela desliga. Sabe quando tu olha meio que tu olha pro nada e tu fica? Só que a minha irmã tem isso muito forte, ela tem isso muito forte, e ela realmente desliga. A gente pode, tipo assim, instalar o dedo na cara dela, que é no tempo dela que ela volta. Ela fica, tipo, em segundos, assim, desligada. A minha sobrinha é igual. Ela tem menos de 2 anos e a minha sobrinha desliga. Ela tá, tipo, fazendo um negócio e ela fica olhando pro nada. E a gente está o dedo na cara dela, ela não volta. Ela volta no tempo dela. E, cara, isso não é aprendido, entendeu? É dela mesmo. Ela anda, tipo assim, o jeito que ela anda é igualzinho do pai dela. Ela anda igual o pai dela. Tipo, são coisas genéticas mesmo, sabe? Que ela pegou
Tem dos coisa assim, pais. como por exemplo, acho que é muito. Acho que assim, não é tão abordada essa questão, porque o documentário não é sobre essa questão do estudo específico, né? Mas, Uhum, por exemplo, é muito real isso, sabe? Tipo, eu vejo muito, tipo, eu e meu pai. Além da gente ser parecido por aparência, a gente tem muito, assim, de jeito parecido mesmo. Então, uhum, por exemplo, eu lembro sempre que a minha madrasta conta que uma vez, né, ela saía para trabalhar e ela colocava eu para dormir do lado do papai, na cama. E aí ela disse que ela foi, né, me colocou lá, saiu para se arrumar ali no banheiro e quando ela voltou, tava eu e o papai deitados na mesma posição. A perna na mesma posição, o travesseiro na mesma posição. E que, tipo, ela, na época, ela conta que ela não tinha uma câmera, né, para tirar a foto. uhum. Mas que ela lembra, tipo, isso até hoje, que ela pensou, meu Deus, como é que pode, né? Isso é muito, eu acho isso muito bizarro. Tipo, meu irmão tem muitos trejeitos do meu pai, igual, assim, igualzinho. E não era como se, quando ele era pequeno, ele passasse muito tempo com meu pai, que meu pai trabalhava muito. Mas ele tinha os mesmos trejeitos dele até hoje. Pois é. E aí eu sinto que na questão deles, dos trigêmeos, sabe, tem muita questão, por exemplo, foi o que eu senti, né? Que, por exemplo, o Bob era o da família rica, o Ed da família ali, classe Classe média, e o média. David da pobre, né? Uhum. E, por exemplo, a impressão que eu tive foi que, por exemplo, o Bob acabou muito influenciado pelo pai dele, por como o pai dele era, e ele se adaptou a isso. E por isso ele se, assim, a impressão que eu tive foi que ele se tornou uma pessoa nesse padrão que o pai dele tinha, né, de ser uma pessoa um pouco mais distante, né? Eles comentam sempre que ele é o menos extrovertido dos três, Uhum. né? E eu acho que ele acabou, tipo, se adaptando, por causa dessa questão da criação, né? Nem todo mundo vai reagir igual às coisas. E eu acho que o David também tinha um pouco disso. Ele acabou pegando essa coisa mais brincalhona, mais divertida, simpática do pai, por isso ele Uhum. era assim. Só que, por exemplo, o Ed não teve isso, né? Ele mesmo, tipo, eles comentam no próprio documentário que ele sentia que ele não se encaixava, né? Exatamente porque ele tinha esse jeito mais Sim. artístico, mais extrovertido de ser, e o pai dele era um cara mais ali regrado, militar. Uhum. Então, ele teve que lidar com um conflito ali familiar que os outros não tiveram. Ou talvez esse jeito dele extrovertido e tudo mais era uma forma de defesa dele pelo quanto ele sofria com a forma que ele era criado pelo pai. Sim. São aqui vocês falando aí na cabeça. Aí eu fiquei muito reflexiva, sabe? Eu fiquei pensando muito, principalmente na parte em que, tipo assim, falaram que o Andy ele foi diagnosticado com bipolaridade, né? E eles não sabiam se a mãe deles, ou talvez até o pai, né, tivesse algum transtorno mental. E isso já tem muitas pesquisas que falam que os transtornos mentais, eles têm uma variante genética. Você é mais propício a desenvolver transtornos mentais. Então, por exemplo, vou me expor. A minha família, ela tem, principalmente pela parte do meu pai, tem pessoas que desenvolveram depressão, ansiedade. Eu sou uma pessoa que eu sou propícia a ter transtornos, geneticamente, sabe? Então, tipo assim, isso já tipo assim, essas partes genéticas, ela já tem vários estudos que falam justamente isso. Tanto que tem até o caso das irmãs gêmeas, depois que apareceram, que as duas tinham depressão e a mãe delas tinha desenvolvido depressão também. Sim. Caramba. Não sei dizer a minha opinião, não posso nem me expor nessa, entendeu? Porque na minha família pode até ter muito doido, mas é muito doido que não foi tratado, então. assim, sabe? Então não se sabe. Essa. Eu acho muito interessante isso da genética da doença mental, né? Porque é muito o que o documentário tenta falar também, que apesar de você carregar o gene, é muito sobre o seu ambiente que você é criado. Tanto o David como o Bob, eles tinham uma base familiar forte do lado deles, né? Eles tinham pais que apoiavam eles, principalmente o David, que tem o pai mais legal de todos. E você vê como eles podiam ter o gene para essa doença, mas eles acabaram não desenvolvendo, ou desenvolvendo em estágios menores. O documentário não fala muito sobre isso. E como isso afetou muito o Ed, porque o Ed não tinha uma base familiar forte para ele, do jeito que ele precisava daquela base. Ele tinha um pai que. Eu acho que o documentário faz um trabalho muito bem também em não. Eu não senti uma demonização do pai dele.
Eu também não. Eu senti que o pai muito, olha, é um pai, ele é um pouco mais sério, ele é austero. Tanto que aparece o pai dele demais ao longo do documentário comentando, e tu só vai saber desse conflito entre eles no final. Sim. E eu acho que é um trabalho importante, assim, de mostrar que não é culpa do pai, assim, o pai, sabe, é uma coisa muito mais profunda do que culpar alguém pelo problema da pessoa, entendeu? Eu achei isso muito bem feito no documentário. Sim, concordo. Essa parte da criação também me pegou muito, porque talvez o próprio Bob, ele disse que ele ficou se perguntando de por que dá a entender que ele se perguntava por que o Andy desenvolveu o transtorno e não ele, sabe? E eu fico pensando o quanto talvez ele deva se culpar por muitas coisas, por ele não ter estado presente nos últimos momentos, todo esse questionamento que ele tem de por que não foi ele e tudo mais. Mas a criação, apesar de você, por exemplo, ter esses fatores genéticos que podem facilitar o desenvolvimento de um transtorno, a criação, ela é essencial para saber como vocês estão falando, né? Como você vai lidar com eles. Porque você pode até desenvolver, mas dependendo da sua criação, você consegue os mecanismos para lidar com eles, seja a tua família te levando para profissionais, ou tendo uma criação que não propicie que esses fatores se desenvolvam, né? Então, é tanto a genética quanto a criação, que elas trabalham meio que lado a lado. Quem desenvolveu acabou sendo o Andy, que é que depois, no final, a gente viu que tinha a família, entre aspas, a família mais disfuncional, né? Dentre os três. Talvez os outros dois também tivessem uma propensão a desenvolver, mas por conta do contexto familiar deles, eles acabaram não desenvolvendo. Ninguém sabe, né? Eu só tenho, assim, um único ponto que eu achei um ponto negativo, mas que eu vou dar uma de Carla aqui. Depois de conversar um pouco com vocês, eu talvez tenha mudado um pouco de ideia. Foi essa questão da construção, né, do documentário, de como ele, por exemplo, essa questão que eu comentei do pai do Ed, que eles só abordam essa questão do problema deles no final. Eu achei mal estruturado. Eu sei que eu estou usando mal estruturado para tudo nos últimos podcasts. Eu achei mal estruturada essa questão, sabe? De, tipo, eles só abordarem essas questões familiares no final. Eu achei meio... Não sei se vocês tiveram essa impressão. Mas no começo, eles abordam como se fosse tudo perfeito, mil maravilhas, gêmeos idênticos. No final, que ele meio que... Eu achei que teve uma quebra ali, sabe? Para eles, tipo, tirarem essa questão de ter tratado eles como idênticos até então e depois abordar as problemáticas e o fato de que eles não eram idênticos, de que eles que apareciam para a mídia dessa forma e se apresentavam dessa forma para a mídia e queriam ser enxergados até certo ponto assim, mas que eles eram pessoas diferentes, né? Eu achei que faltou talvez uma conexão maior entre essas duas partes, né? Pois é, isso que a Gil falou, eu não senti a mesma sensação, mas eu senti a mesma sensação. Eu fiquei muito ligado ao ritmo do documentário. Não ligado, assim, mas tipo, eu fiquei muito consciente dele. Eu achei um ritmo muito ruim. O documentário tem só 1h40, e pra mim pareceu mais que 1h40. Parecia que era umas 2 horas de filme ali. Parecia que não passava nunca o tempo. Eu senti isso no documentário, assim, achei um ritmo meio denso, assim, meio pesado. E não pesado, assim, daquele pesado que é pesado porque o assunto é pesado. É porque parece que faltou alguma fluidez ali na história, pra história fluir mais rápido. Eu senti isso ao longo do filme. E acho que isso também atrapalha quando vai revelar as coisas que acontecem ao longo do documentário. Meio que tira o impacto de algumas coisas. Pra mim, eu tive essa sensação. Eu tive essa sensação exatamente no final, sabe? E é exatamente onde acontecem as coisas importantes e tudo mais, essa questão do estudo. E foi exatamente na parte que eu senti que ele tava, realmente, o ritmo tava complicado. Sim. Acho que o ritmo afetou muito. Cara, Vai, eu não senti isso, mas é porque eu meio que dormi na metade do comentário, né? Então, talvez. Cara, amei demais, gente. Eu só dormi na metade do parece. Qual é o final do filme mesmo, que eu não lembro agora? Não, mas assim, não é que eu dormi porque eu achei ele ruim, é porque, em minha defesa, eu fui assistir enquanto eu almoçava. E eu tenho um problema de que eu preciso dormir depois que eu almoço, que eu tenho muito sono.
Aí eu pensei assim, eu tô assistindo enquanto eu almoço. Terminei de almoçar, aí eu fui pra cama, assistindo no celular e pensei assim, vou assistir até ter sono. Aí quando passou uns 40 minutos, deu sono, dei uma nanada, e aí depois acordei pra terminar de assistir. Então assim, na minha cabeça, o documentário foi dividido em 2, entendeu? E eu parei justamente na parte em que eles começam a falar das coisas que deu errado. Então, pra mim, é como se o negócio tivesse dividido em 2. Na parte toda feliz da história, dormir, e aí vem a desgraça. Eu tive a mesma experiência, amiga. Eu dividi em 2 também. Eu vi a primeira parte, não a primeira parte, primeira meia hora, dormi. Dormi porque tava um pouquinho chato mesmo, assim. Por isso que eu achei longo. Eu dividi em 2 partes, mesmo em 2 partes curtas, eu ainda achei longo. Por isso que eu fiquei, peraí, tem alguma coisa aqui. Gente, sabe a impressão que eu tive? É que eles tinha muita coisa para ser explorada e não foi tanto. Eu acho que eles pegaram algumas coisas repetidas e aí, tipo assim, algumas coisas que eram muito importantes, parece que eles lembraram, a gente tem que colocar isso, e aí colocaram mais pro final. E aí eu senti falta, tipo, de conhecer um pouco mais dos gêmeos. Focou tanto nos gêmeos em si. Tipo, focou tanto nos gêmeos em si, como eles eram parecidos, que eu acabei não conhecendo muito de cada um. Tipo, só superficialmente. Tanto que uma das personagens, eu não lembro de quem que ela era relacionada, quem que ela era parente, fala que as semelhanças elas eram mostradas muito superficialmente entre eles. E aí só depois que fui aprofundando um pouco mais, mas mesmo assim eu senti falta, sabe? Eu acho que podia ter sido mais rico tanto de estrutura, quanto de informação, quanto tipo de edição, de produção, sabe? Coisa assim, pra aprender. Tanto que eu parava às vezes, aí eu saí pra fazer outra coisa, aí eu voltei, aí eu assisti vídeo, aí eu voltei a assistir lavando louça. Mas adoramos, gente. Adoramos, super recomendamos. Eu vi direto porque eu deixei pra última hora mesmo, assim. Isso, como era algo que eu já tava há muito tempo pra ver, gente, eu devi essa para mim mesma, sabe? Mas isso que a Thaís falou em relação a sentir falta de conhecer um pouco mais deles, eu senti muito isso. Porque acaba que, como tem toda essa tragédia envolvendo o Ed, a gente conhece um pouco mais realmente do Ed. A gente não acaba não conhecendo tanto quando eu acho que deveria, mas a gente conhece mais ele do que a gente conhece o Bob e o David, entendeu? E eu senti falta disso até por essa questão da construção de que eles tinham personalidades diferentes que ele aborda só no final, né? Tipo, é como eu disse, são como se fossem dois... Há uma quebra. No começo ele trata como se eles realmente fossem iguais e no final ele fala, não, então, eles eram iguais para a mídia, para as câmeras, mas na verdade eles tinham personalidades diferentes. Isso foi um ponto que eu não gostei também. E nessa primeira parte, né, que eles abordam eles como iguais, o único momento em que tu consegue perceber, assim, no caso assim, se tu tiver uma visão um pouco mais... Mas é quando eles apresentam as esposas deles, né? As esposas, cada uma fala assim, ela não, pô, o meu era o melhor de todos, por causa disso, 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 ele era assim, assim, assado. Aí a outra fala, não, o meu era o mais simpático, porque ele era assim, assim, assim. E aí cada uma vai pontuando algumas qualidades deles, que aí tu percebe, assim, que realmente eles tinham que ser diferentes, né? Porque senão não faz sentido eles serem iguais. E é o único momento em que eu acho que a primeira parte te traz esse questionamento de que eles realmente não eram iguais. Eu senti isso porque tem 2 cenas emblemáticas no filme, né? Que é no começo, que é um super corte, assim, de várias cenas deles indo em programas de audiência, indo fazendo shows, assim, que são muito iguais. Aí no final corta pra esse mesmo super corte, das mesmas cenas, só que o fundo, o áudio é tipo assim, olha, eles não eram tão parecidos assim, isso é tudo uma farsa, era muito superficial. Eu acho que justamente isso é um fator choque pro documentário, que eles apresentam essa história, que eles são muito parecidos, e no final, olha, eles não são tão parecidos assim. Eu acho isso um fator importante, e eles mostrarem esse fator importante só com um super corte, assim, tipo, rápido, assim, eu acho que tira o impacto dessa revelação, assim, porque eu realmente pensei que eles eram parecidos no começo, não tive a visão da Giovanna de que eles eram diferentes, eu pensei que eles eram parecidos mesmo, e quando revela isso, é chocante, mas passa, tipo assim, foi só um corte aqui com uma voz de fundo, pra dar um impacto, e vamos pro final do filme, eu senti isso. Agora, eu tô achando muito bom o Léo chamando de filme o tempo todo.
Aí, amiga, foi que nem no começo, você tava chamando o cara de Andy. Aí eu tava assim, meu Deus, quem é Andy, gente? Eu acho que foi a Gil que comentou que o documentário não focou muito na pesquisa que fizeram, a pesquisa psicológica que fizeram com gêmeos separados e tal. Mas eu acho que o documentário ele tentou focar nisso, tipo, tentou até mostrar os gêmeos mais como gêmeos mesmo e as consequências dele terem sido separados. Só que acabou não ficando tipo, tão forte nem o lado dos gêmeos, de falar deles, mostrar eles mesmos, como o lado da pesquisa. Ficou realmente essa divisão e acabou ficando meio superficial cada parte. Tipo assim, o documentário é bom, ele te... o tema é muito bom, ele te interessa. Comentar com o meu namorado, ele também ficou, caramba, ficou chocado, ele nem assistiu, mas ficou chocado. Só que eu acho que tem essas falhas, assim, tipo, de você querer saber mais e ele não te dá mais, sabe? Aí, tipo assim, quando eu fui ver, e eu vi que, de novo, era um documentário de 1h30, né? Eu não esperava que ele se aprofundasse basicamente em nada. Porque eu lembro que quando a gente assistiu o Wild Wild Country, a gente... Escutem ela o episódio. É uma série. Escutem o episódio, que é muito bom. Ela é uma série documental. Então, tipo assim, ela tinha muita informação mesmo. Mas eram 6 episódios de 1 hora cada. Eram 6 horas de documentário. Então, claro que ela ia ter muito mais riqueza nas coisas. Então, quando eu fui assistir esse documentário e eu vi que era 1h30, eu fiquei assim, cara, eu acho que ele vai ser bem superficial no que ele quer falar. Eu acho que, mesmo ele sendo mais rápido, ele poderia ter trabalhado melhor algumas coisas, né? Mesmo assim, não é desculpa para a forma como ele foi produzido. Eu acho que ele poderia ser mais simples, mas, por exemplo, eu concordo muito nesse sentimento de que no começo parecia realmente que eles eram iguais. Eles venderam a ideia de que eles eram iguais. E eu acho que poderiam ter usado essa parte da vida deles em que eles de fato quiseram vender que eles eram iguais, porque eles se tornaram celebridades por conta disso. Então eles poderiam no documentário explicar, tipo assim, que eles venderam essa ideia, mas paralelamente explicar que eles eram pessoas diferentes, sabe? Porque eles só falam que eles são pessoas diferentes na segunda parte, né? Sim, que a gente tomou a liberdade de dividir em 2 partes do documentário. Acho que dá um melhor toda essa questão, sabe? E nisso eu acho assim, por exemplo, quando o documentário falando sobre documentários em geral, quando o assunto me interessa, o caso me interessa, geralmente eu vejo sobre casos. O tempo, dificilmente, assim, quando o documentário é bem construído, o tempo não é um limitante, né? Porque eu acho que funciona para os dois lados, sabe? Eu já vi documentários como o Wild Wild Country, que ele tinha 6 episódios e ele não cansava, ele tinha muita informação, era muito bem desenvolvido. Como eu já vi os documentários, que eles eram também séries documentais, assim, de 6 episódios, e ele era totalmente repetitivo, cansativo de assistir. Eu não aguentava mais estar ouvindo a mesma informação 50 mil vezes. Então, eu acho que essa questão do tempo, ela funciona para os dois lados. Mas nesse caso específico, eu acho que 1h30, assim, 2 horas, dava para eles terem construído muito melhor, apresentado muito melhor os personagens e ter contado uma história, né? Ao invés de eles terem, tipo assim, não, vamos contar o que aconteceu desse ponto de vista e depois, na segunda metade, a gente tenta destrinchar e falar do estudo, sabe? Eu achei que faltou, talvez, ali um roteiro melhor, assim, né? Na questão de como eles iam abordar... Giovana para roteirista. Né? Contraste. Eu percebi que eu me tornei, sabia que o podcast ele me tornou uma pessoa mais crítica, eu senti? Porque eu sinto que antes eu assistia e tipo, assistia, mas hoje eu já percebi que eu consigo assim notar essas coisas assim relevantes. É verdade, amiga. Em questão de como poderia ter sido melhor, eu já percebi que a maioria das vezes que eu venho falar aqui no podcast, eu tô sempre falando sobre o que poderia melhorar, sobre o que eu achei de erro, eu tô sempre trazendo coisas erradas. Sempre lembrando que a gente faz isso baseado nas vozes da nossa cabeça. Exato. E é que isso, sabe, gente? É sobre isso. O que importa é a minha opinião. Exatamente. Mas eu concordo, eu acho que, tipo assim, eu acho que o problema não foi nem como eles quiseram primeiro mostrar a parte feliz, entendeu? E depois mostrar toda a parte que deu o drama, né, da história.
não foi nem isso. Eu acho que eles poderiam seguir a mesma linha, a mesma cronologia, mas ao mesmo tempo que eles fazem isso, inseriram umas informações a mais nessa parte toda maravilhosa, porque a parte era só maravilhosa. Era tipo assim, e a gente se encontrou e foi um encontro de almas, e nós já nos tornamos irmãos, assim, que a gente se viu, e nós éramos iguais, não sei o quê. E eu tava tipo assim, em que momento vai dar ruim? Sabe? Porque o documentário não vai ser só sobre como eles eram felizes, sabe? Em que momento que vai dar ruim no negócio? E não tinha nenhuma pista. Pois é, eu achei que foi mal feito mesmo essa questão, sabe? É por isso que eu acho que faltou ali uma questão do roteiro melhor. Eu digo assim, nem de mudar a ordem que as coisas aconteceram ou que eles colocaram. Mas eles poderiam ter feito de uma forma em que ficasse aceitável. Tá, essa questão de como ele foi estruturado, o documentário, eu acho que não precisava nem ter mudado essa questão de ele ser dividido em duas partes. Mas eu acho que eles podiam ter feito até de uma forma mais midiática, sabe? Por exemplo, se eles tivessem apresentado realmente essa primeira parte como sendo uma parte em que eles estavam contando a história que as pessoas viram e depois eles tivessem feito uma grande quebra mesmo e falassem assim, olha, na realidade era isso que acontecia por trás. Mas eles tentaram fazer algo direto e não funcionou, ficou apenas confuso e desconexo. Acho que se eles tivessem feito assim uma grande quebra, teria ficado muito dramático? Sim, mas eu acho que cabia, sabe, ali no contexto de toda a história deles. Eles teriam feito quebra e falado, olha, por trás, na realidade, era isso, isso e isso. E poderia até, né, usar aquele corte cafona que eles fizeram, mas teria tido um impacto diferente, eu acho, para mim, do que da forma que eles tentaram fazer parecer natural. É que, na verdade... Vai ter informação nova de graça. É que, na verdade, o meu sentimento foi justamente que... Não foi nem que foi natural. O meu sentimento é que não teve um grande clímax no documentário. Pra mim, eu tive o mesmo sentimento o tempo todo. Tipo, são trigêmeos que se encontraram. Até a revelação de que era um estudo, eu fiquei assim, tipo assim, caraca. E foi isso. Entendeu? Minha expressão foi essa. Porque eu não acho que eles tiveram... Eles não construíram um clímax pra chegar e dizer isso aqui aconteceu. Eu acho que foi a intenção. A intenção deles pareceu ser que quando falassem que era um estudo, fosse uma grande revelação. Mas pra mim foi só tipo assim, beleza, foi isso que aconteceu. Pois é, justamente aí que fica o erro do roteiro mesmo, em dar a entender que vai ter essa revelação. Tanto que tem a cena que alguns dos pais voltam no edifício lá e vê que estão comemorando com champanhe, e tu fica, meu Deus, é uma conspiração enorme isso. Aí quando revela como se fosse uma coisa bem normal, assim, gente, era um estudo, era um professor que separou os irmãos gêmeos no orfanato, tá? E isso, lidem com isso. E eu acho até que eles fazem... Discípulo de Freud, né, Carla? Comenta sobre isso. Tinha que ser discípulo de Freud. Não, e eu acho até que eles criam uma dramatização até cafona para algumas coisas e podiam ter feito isso, fazer um drama para esse tópico maior, já que fizeram para outras coisas, né? Já que queria fazer essa série de drama, eu entendo, gente. Então eu acho que eles podiam ter feito algo mais assim, sabe? Até porque eles comentam muito da questão de que isso deles tentarem parecer iguais e tudo mais, foi uma impressão criada ali que eles até citam no começo, que é um dos poucos momentos na primeira parte em que eu sinto que eles comentam que isso pode ser uma farsa, tipo que se tu quiser pegar lá nas entrelinhas dá para entender, é quando eles comentam que essa questão deles nos programas e tudo mais era um circo midiático ali, né? Sim. Eles estouraram e todo mundo queria saber deles, eles foram em todos os programas. Então eles podiam ter aproveitado disso. Assim. Sim, eu acho, inclusive, que a forma como eles se sentiram lesados de terem sido separados poderia ter sido mais explorada de forma dramática. Porque eu acho que no meio de tudo só ficou meio que entendo que você se sente desse jeito, porque tem até uma hora que ele fala que eles se sentiram um rato de laboratório, porque foi escolhida qual família eles iam, com quantas irmãs eles iam ter, a classe social que eles iam ter. Então, tipo assim, entendo, tipo, deve ser um sentimento muito do jeito que mesmo que ele falou, ele estava se sentindo usado. Só que eles podiam ter explorado mais isso. Inclusive, a forma como eles se sentiram lesados, a forma como eles se sentiram mal. Porque no começo, o próprio David fala que eles não estavam nem aí, que eles foram separados, eles estavam se divertindo juntos. E aí, na segunda metade, ele fala que ele estava se sentindo mal. Então, fica aquele negócio, tipo assim, mas tu não tava nem aí, depois tu se importou, e aí, tipo,
sabe? Ah, amiga, mas eu acho que aí é aquela euforia no começo de encontrar teus irmãos Tipo, separados. Eu entendo, Aí só que depois, eu quando acho tu que. cresce, tu vai. Porra, o que Eu aconteceu aqui? entendo, só que eu acho que a forma como foi construída, meio que tu não tem uma crescente de entender que primeiro ele tava muito feliz e depois ele ficou mal, entendeu? Eu entendo os dois eu sentimentos não dele. sei, eu acho que Eu assim. Só que entendi a situação deles, assim, eles ficarem felizes depois, quando ficaram adultos, né? Eu Forem também, assim, tentar essa entender o que parte eu não acho aconteceu. relevante, sabe? Eu não acho relevante. aí Eu acho que eu o gostaria que problema tivesse pra sido mais mim, explorado. o problema para mim é na segunda parte eles não abordarem de forma mais profunda isso deles em relação aos estudos, sabe? Eu acho que foi tudo muito superficial. Parecia ali uma busca pelo tesouro perdido, sabe? No final, toda aquela procura do David para saber dos arquivos e tudo mais, onde é que foram parar, quem podia, ficou parecendo mais assim uma caça do que volta novamente àquela questão de a gente conhecer o David e as motivações dele e como ele estava se sentindo, tudo isso, sabe? Eu acho que faltou a gente conhecer mais dele do que ele trazer só essa questão factual, porque Ai, ali ele gente, eu traz acho que uma questão eu sou factual. muito emocionado, porque, tipo assim, quando revelou que era o estudo e que separou, eu fiquei, puta que pariu, que merda é essa, mano? Como pode? Eu fiquei muito É... indignado. Eu fiquei muito indignado, porque eu falei, caraca, se fosse parasse meus irmãos juntos era pequeno, mandassem um pra uma casa, um pra outra. Eu achei muito antiético o estudo. Ah, E, com certeza. Eu tipo, fiquei eu indignada fiquei também, muito, verdade. mano, que merda é essa, sabe? Isso me tocou sempre pra ser uma coisa mais midiática, assim. Só no ritmo do documentário, tendo entregado essa informação de maneira bem lenta, né, que eles fazem isso. Eles chegam assim, gente, aconteceu isso aqui, por favor. Eu já fiquei muito indignado. Então, acho que se eles aumentassem a potência, eu ia fazer uma campanha, por favor, entregue os documentos. Eu Não, eu achei acho assim, também. eu achei que foi bom assim. O que eu sinto falta é conhecer sobre eles, entendeu? Uhum. Mas eu acho que eles até abordam assim de uma forma ok essa questão de como eles se sentiram. Acho que talvez eu esteja até completamente Eu, no sentimento, mas eles abordam até certo ponto como eles se sentiram usados. Eu acho que isso eles abordam, mas eu queria conhecer mais deles, sabe? Dessa questão das Uhum. personalidades e em que ponto isso ali convergia para toda essa questão rolar e ele tá buscando os arquivos e tudo mais, e essa pesquisa. Até pra você se importar mais com essa revelação, né? Tipo assim, tu. Exatamente. não sei, eu acho que eu senti mais uma falta de ter um momento de mais impacto, assim, porque eu acho que a revelação Tem por si sentimento, só, gente. ela é. Não, de ter um sentimento assim, de mais impacto, sabe? Porque, tipo, beleza. Realmente era um estudo. Eu fiquei mais irritado com a parte de quão antiético era esse estudo, sabe? Mas depois disso, eu entendi o sentimento dele e tudo mais. Mas eu senti uma falta, eu não sei bem descrever, eu acho que eu senti uma falta de algo mais, que me pegasse mais. Eu acho que ao mesmo tempo que me pegou, eu sinto que, sabe quando tu sente que tu poderia ter se revoltado mais, mas tu não se revoltou mais, sabe? É esse meu Entendo. sentimento. Inclusive, eu gostaria também de saber. Aí vocês me dizem, talvez eu não tenha percebido, mas o documentário deixou meio que claro e eu não percebi. Se o Bob e o David têm um contato hoje, porque assim, eu não vi se o documentário, ele, pelo menos pra mim, não deixou claro. Tanto que quando eles ficam sentados juntos, eles falam, tipo assim, o David tá tudo de boa, sabe? Tipo assim, oi, tal. Aí o Bob só fala, quanto tempo? E fica nisso, sabe? Eu não sei se eles se resolveram depois. Eu não sei se o suicídio do Ed fez com que eles nunca mais conseguissem ter uma ligação de irmãos. Eu senti falta disso também, de saber como que eles estão hoje, como irmãos, sabe? Amiga, tu tocou no assunto que eu também fiquei refletindo muito, porque mostrou muito eles separados, os irmãos, as esposas, os pais, os parentes, todos separados. Em nenhum momento eles comentam sobre o hoje, sobre se eles estão próximos, se eles... Eu fiquei assim, será que eles já são casados? Será que eles estão se conhecem? Será que eles são próximos? O restaurante que aconteceu? Sabe, eu fiquei me perguntando coisas assim, porque eu senti muita falta também. Eu senti falta disso. Eu acho que nisso toca em dois pontos, até que a gente falou no começo. Que o primeiro é que, tipo, eles não tiveram tempo de crescerem como irmãos juntos, né? Eles se encontraram adultos já. Então, tipo, essa briga que tem com teus irmãos quando tu é pequeno é essencial pra formar caráter, né? Tipo assim, tu odeia teu irmão por um dia todo e depois vocês já estão de boas. Eu acho que formar essa relação com você adulto é mais difícil. E, além disso, tem a questão do suicídio, né? Eu acho que é muito difícil você
não ter essa relação tão profunda com seu irmão, com seus dois gêmeos, e acontecer essa tragédia na família. Eu acho que essa tragédia ou ela une as pessoas ou ela divide, né? Tipo assim, eu acho que no caso deles, eles ficaram separados assim porque eles não souberam como lidar com essa situação no geral, assim. Acho que é uma coisa muito traumática pra acontecer. Além da história ser muito louca, né? Tipo, eles são trigêmeos, se encontraram, descobriram isso. Um se mata de maneira muito triste. Como lidar com isso? Acho que é muita coisa pra uma pessoa lidar de uma vez só. Sim. Eu também. Realmente eu não tinha parado para pensar nisso, sabe, amiga? Mas eu senti falta também dessa questão de saber como eles estão hoje, né? E aí, nada que uma pesquisa rápida no Google não tenha me respondido, sabe? E aí, no caso, pelo que eu, né, percebi aqui nessa matéria de 2019, Eita, chega, engasgou. De tanta emoção. pelo que eu percebi nessa matéria de 2019, eles ainda têm, dá a entender que eles ainda têm contato. Um mora no Brooklyn, o outro mora em Nova Jersey. A filha de um deles, vamos ver de qual é aqui que eu... tem essa informação. A filha do David tem contato com a filha do Ed, né? Elas são muito próximas, segundo esse New York Post. Então, eu acho que assim, acho que talvez com todo do Ed tenha unido eles, sabe? De certa forma. Por mais que eles, assim, eles não precisam ser como... É toda essa questão de... eles não tiveram esse tempo para desenvolver essa questão dos irmãos, né? Então, eles não precisam ser melhores amigos da vida e tudo Sim, mais. isso que eu Mas pensei. eu acredito que hoje eles tenham um contato, né? Ai, que bom. É porque eu realmente fiquei pensando nisso, tipo, principalmente quando o Bob fala, quanto tempo, eu fiquei tipo, será que eles realmente, depois de tudo que eles passaram, acabou terminando de forma tão trágica, sabe, tão triste. Foi de um extremo pro outro de emoções. E aí, eu acho que isso me pegou muito. Pensando agora, isso me pegou. Fiquei triste com isso. Bateu. Pra mim, Bateu. eu tinha entendido que o Bob, no momento que ele decidiu se afastar dos irmãos, ele tinha se afastado sim pra sempre, nunca mais tinha pra ser aproximado. Eu fiquei com isso na cabeça e eu fiquei super triste. Aí agora, com a Giovanna explicando, eu fiquei assim, então acho que não, menos mal. Eu senti que eles tinham brigado, sabe? Brigado feio, assim, mas não definitivo. Tivesse Eu esse sinto que, assim, sentimento, sabe? talvez o Bob, ele parece, assim, a personalidade dele mesmo, assim, parece que ele prefere estar afastado disso mesmo, sabe? Mas eu acredito que eles ainda devam ter contato, sabe? É uma história, cara, mas assim, pensando no geral, né? É uma história muito bizarra, né? Muito. É muito bizarro tu pensar que propositalmente de separar o teu irmão. Porque uma coisa é Muito ser, tipo, coisas da vida, sabe? Tipo, sei lá, Operação Cupido, entendeu? Aí foi, sabe? A ideia de Jerico dos pais de separar as gêmeas. Mas assim, foi pra estudo. Aí tu fica pensando até onde, eu acho que, eu não sei quem faz esse questionamento, mas alguém no documentário faz o questionamento até onde você pode destruir a vida de alguém em prol do estudo científico. E tem uma avó deles, eles são judeus, né? Mas tem uma avó que ela fala. Isso me lembra muito o Holocausto, porque lá faziam experimento com pessoas, com a vida das pessoas. E aqui E o pior, gente, fizeram é a que mesma o médico coisa. que propôs isso, eles comentam que ele era um cara refugiado. Sim. Então, ele tinha noção, né, Do que era aquilo. do que era aquilo, e mesmo assim ele, tipo, fez com outras pessoas, sabe? É absurdo tu pensar nisso, E o sabe? estudo verdade. não E saiu. se o Freud Eu Cara, acho pra que é o que me deixa mais. Acho que o que mais eu entendo é a revolta deles, né? Tipo, cara, vocês fuderam a minha vida pra sempre. E cadê esse estudo? Vocês fuderam a minha vida a custo de nada? Sim, Sim, eu acho que o mais revoltante é que a desgraça desse estudo não saiu. É tipo E assim, pra quê? aquela mulherzinha velhinha, idosa, ela é muito debochada, bicho. Nossa, aquela mulher, ela me irritou. Gente, aquela mulher, ela me irritou demais. Ei, mas Me irritou teve um demais. que me assustou mais, que me assustou muito. Aí o foi último, outro. né? Ele Sim. tinha um que olhar meio aparece. psicopata. Tipo, eu lembro, ele falou que eles iam na casa das crianças, né, gêmeas, separadas. E ele falou que ele pensava que ele tinha vontade de falar:
olha, eu acabei de encontrar uma pessoa igualzinha a você, que é o teu irmão, sabia? Aí ele olhava e falava isso com um olhar meio doido, meu Deus do céu, gente. Não, e era bizarro. Ele com certeza sabe mais do que ele contou, sabe? Sim, eu tive essa impressão Ele também. sabe mais do que ele contou. Não, e ele fala bem assim, pensando agora, era antiético mesmo o estudo. Aí eu fiquei, Na época não era, não. É, agora pronto, a Margarida. porque nos anos 80 era tudo liberado, galera. Não, esse é o argumento que aquela idosa dá, né? Ela fala, gente, na época tudo podia. Eu fico, minha senhora, é verdade. Cara, sério, eu tava falando pro Léo. É porque como eu assisti hoje, eu acabei não tendo tempo. Mas na hora que ela falou, tipo assim, vocês têm que levar em consideração que isso foi feito nos anos 60 aos anos 80, sabe? Então a psicologia ainda estava se formando como ciência. Eu fui pegar meu livro de história da psicologia, porque eu falei bem assim, eu lembro de ler uns negócios, mas não justifica. Só que aí já tava tarde, não deu uma tempo. loucura, sabe? E, nossa, até esqueci o que eu ia comentar, peraí. De tanta revolta. Ai, gente, sinceramente, ficou com... Ai, não, sinceramente. Eu tô começando a me revoltar agora. O documentário não tinha me deixado assim. Tem uma hora até que alguém comenta, né? Tipo, essa questão de ser injustificável, mas que isso é óbvio, né? Mas da questão de eles não quererem ceder os negócios até 2066, né? Nossa, gente. Eles Por que esse comentam sigilo, hein? Não, tem uma das personagens que explica. Ela Pois fala é, que dá a entender que assim, eles iam esperar todo mundo morrer para ninguém ser afetado por aquilo, só que aquilo já estava ali no mundo, sabe? Tipo, já tinham gêmeos se descobrindo, e é provável que hoje em dia ainda tenha gêmeos andando por aí que não sabem, né? Isso Mas é tem- nervoso de pensar. Mas tem porque porque o último cara que participou do estudo, ele fala que ainda tinham 4 pessoas que não sabiam que eram gêmeas nesse estudo. Sim, amiga, é disso que eu tô falando. Ah, tá. E, nossa, até me perdi o fio da meada. Mas ele, assim, tem uma hora, acho que não sei se é a senhorinha que comenta, que fala assim, que a gente tem que ver esses estudos, sabe? Porque eu entendo essa questão de, tipo, vamos deixar para 2066, mas eu acho que a partir do momento que tá no mundo, entendeu? Então joga logo a merda no ventilador. E alguém comenta que, assim, foi o primeiro estudo desse tipo a ser feito e foi o último. Porque Por hoje que em dia será? a pessoa já tem uma noção, né? A famosa noção, É. entendeu? De saber que isso não é ético, que não é correto, que não, sabe? Você não separa os seus irmãos. Sim. Nossa, gente, eu achei muito pesado, sabe o quê? Na hora em que eles comentam, as crianças comentam, tipo, minha mãe falava que quando eu era criança eu batia a cabeça na parede. Sim! Como é que é o nome? Ansiedade de separação. Sim, ansiedade de separação, ele comenta. E eu fiquei muito em choque, gente. Eu fiquei assim, gente, que absurdo. E a revolta dos pais, sabe? De tipo assim, como que vocês não me falam que o meu filho é trigêmeo? Entendeu? Tipo assim, eu teria adotado os 3. Eu acho que é o pai do David que fala, eu teria adotado os 3, porque eles são irmãos. Eles não deram nem a opção. A própria família também estava sendo estudada. É uma parada assim. Por isso que hoje, quando tu faz todos os negócios que eu fiz na faculdade, tinha o quê? O termo de consentimento assinado. Sabe, gente, tu mexe com gente, tu mexe com pessoas, tu não pode fazer isso. Tu trabalha com pessoas. Cara, é por isso que a Carla falou que tá mais revoltada agora, né? E, tipo, eu acho que esse é o sentimento quando começa a pensar muito, assim, na coisa. Porque o próprio documentário não dá esse impacto em ti. Não fica revoltado no documentário. Mas começa a pensar neto e fica, mano, o que aconteceu aqui? Eu saí do documentário bem tranquila. Entendeu? Tipo assim, ai, gente, que situação ruim, né? Situação ruim mesmo. Que cara antiético, e agora eu tô revoltada. A Carla, ai, que ruim pra eles, né? Puxa merda. Poxa, que barra. Não é o ideal, mas acontece. Ai, gente, que horror. Fiquei triste. Cara, eu não sei como eu iria agir se eu soubesse que tem outra de mim. Eu ia ficar satisfeito, ficar finalmente alguém que me entende. Vamos lá, por favor, chato igual eu. Eu acho que
Eu não sei, eu acho que eu ia ficar com um pouco de ciúmes, porque eu gosto de ser única no mundo. Aquela, né? Eu ia ter ódio. Eu acho que eu ia gostar da experiência, acho que ia achar legal. Ai, gente, eu ia achar muito estranho. Ai, eu não consigo nem pensar, eu ia achar estranho demais. Saber que tem outro que nem eu. Eu sei que assim, não é igual, a aparência é igual. Mas, ai, sei lá. Me deu até coisa na cabeça Gente, agora. existem várias versões de vocês Essas duas no que se multiverso. descobriram, essas duas que se descobriram depois do comentário, nem acho que elas estão parecidas. Eu acho que a outra ela é sensitiva, porque eu nem acho ela parecer. Talvez. Gente, no começo eu não achei os trigêmeos parecidos, sabia? Só o Não é Ed e o possível. Bob. Não é possível. Gente, pelo amor de Deus, gente, tá com problema de vida. não Pega o seu óculos agora. Eles são idênticos, Demorei amiga. pra ver a semelhança do David com os outros dois. Pra mim, o David era mais diferente. Tem um que é mais diferente mesmo, mas até ele eu acho parecido. Não, mas eu acho que, tipo assim, à medida que eles vão crescendo, tipo, até quando tu emagrece, tu engorda, tu fica um pouquinho diferente. Eu acho que... Mas eles são iguais? Logo que eles se encontraram, eles são muito parecidos, bicho. Muito. Não, eles são Tudo bem, iguais. tô saindo do grupo, gente. Tô saindo. Por favor, gente, eu vou assinar uma petição agora mesmo. Amiga, bizarro. Não, mas agora... É um negócio, inclusive, aquilo que eu comentei de que me assustava um pouco as fotos deles, eu acho que tinha a ver com isso, sabe? De que eram 3 gêmeos iguais. E, assim, o mesmo sorriso, a mesma expressão no rosto, assim, né? Eles sorrindo, felizes, tu não consegue distinguir, né? E eu acho que eu sempre tive, assim, um trauma, assim, com... Eu sempre tive um medo, assim, de não conseguir distinguir gêmeos. Gêmeos é um negócio que me dá um negócio, assim, porque dá um acho que nervoso. com o tempo, né? De que enquanto tu não... Não, com certeza, eu vou contar minha experiência. Eu, por exemplo, eu tenho um tio que é gêmeo. Então, eu passei por um trauma na infância, no qual eu confundi ele com outro. E aí eu acho que eu tenho esse trauma desde a infância, sabe? De medo de confundir. E aí, por exemplo, essa questão dos trigêmeos, essa foto dele sempre me assustava, muito por uma questão de que, assim, eram 3 pessoas muito parecidas, com expressões parecidas, sorrisos parecidos, e, assim, a maioria das fotos, vocês já pesquisaram, mas a maioria são fotos preto e branco e tal, e eu sabia, eu tinha conhecimento, né, por ter pesquisado que um deles tinha morrido, então eu acho que isso, de certa forma, me impactava, sabe? Tipo, ver aquelas 3 pessoas ali tão felizes, depois de terem se reencontrado e tudo mais, e tu saber que, tipo, uma delas tirou a própria vida, sabe? Nesse clima... Eu entrei nessa reflexão. Nesse clima feliz. Eu já ia falar, Giovana, eu não queria terminar deprimida, cara. Nesse clima feliz, a gente encerra o podcast. Ai, gente, mas mais bizarro também, amiga, é que eles faziam questão de estarem iguais. Então, eles se vestiam iguais e faziam questão de fazer as mesmas poses. Tem tudo isso também. Sim. E é assustador, né? Não, é meio bizarro. Era proposital, né, também. É meio bizarro porque eu fico pensando, tipo assim, eles queriam muito passar a ideia de que eles eram iguais. E o que eu pensava era até que ponto não perde a tua identidade. Querendo muito ser igual o outro, sabe? Eu acho que isso era mais pra mídia, né? Não sei. Porque como Não, não eu foca, acho né, também. nisso, não sei. Ai, gente, faltou muita coisa no documentário pensando agora, né? Faltou muito pensar a reação deles. O que é isso? Faltou muito mostrar no documentário a reação deles quanto a tudo isso, né? Tipo, enfim. Netflix lixo. Pois é, eu acho que também, acho que é uma questão mesmo do documentário, porque novamente eu vou abordar essa questão de que eles não souberam colocar as coisas como tinham que ser colocadas. Porque toda essa questão de que eles só aparentavam ser parecidos, se tu for lá nas entrelinhas, tu consegue pegar isso na parte como, novamente, eu comentei das esposas, né? Que elas falam que cada um tinha o seu jeito. Não, o meu era melhor, o meu era melhor, o meu era assim. Então, realmente, se tu for nas entrelinhas, tu consegue pegar que eles eram diferentes, eles não eram idênticos. Até porque primeiro que não tem como as pessoas serem idênticas, mas mesmo se tu não tiver essa percepção,
tu vai ver que, por exemplo, eles atraíram mulheres diferentes, por motivos diferentes, com traços deles diferentes, entendeu? Se eles fossem idênticos, tanto faz qual fosse que elas estavam, entendeu? Exato. E isso é interessante porque até a hora que o cara fala, você bebe a mesma cerveja, fuma o mesmo cigarro, fazem lutas. Eu acho muito interessante porque até que ponto isso é gênio ou é só uma coincidência mesmo, assim, de criação deles. Sabe, eu acho que isso é muito interessante, faltou abordar mais isso também, tipo, pode ser Aí é que gênio, tá. pode ser criação, sabe? Não, Sim, não até tem uma que ponto resposta. todos os americanos criam seus filhos do mesmo jeito. Pode ser modinha também, né? Todo mundo bebendo a mesma. Cultura, né? Tipo, com certeza. Tipo, nos anos 80, o chique era fumar Marlboro e por isso, entendeu? Sabe, era umas coisas muito bestada. Que o pessoal ficava, uau, o pessoal da audiência, uau, eles fumam mesmo. E outra, em nenhum momento eles pensaram que talvez eles estivessem mentindo. Eu acho que nos anos 80 o pessoal realmente não ligava muito pra isso, sabe? Eu também. A primeira coisa que eu era verdade. Gente, a primeira coisa que eu pensei quando eles falam bem assim, vocês fumam a mesma marca de cigarro? Sim, eu falei, cara, mas é só eles falarem que sim. Sim. Não tem, assim, baseado, era tipo, fonte confia, entendeu? Fonte confia. Eu sou muito ingênuo, meu Deus. Eu na hora não pensei nisso, mas assim, depois, né, que eles vão comentando e tal, pra mim fez total sentido. Então, gente, como vocês podem ver, essas foram as nossas considerações gerais sobre Três Estranhos Idênticos. Não sei o que falar. Achamos horrível, recomendamos. Apesar de ter seus problemas de ritmo, ele com certeza vale a pena ser visto pela sua história, pelo impacto que ele deixa depois do filme, apesar dele ser... Se você pensar muito nele, você vai pegar depressão, então assista, vale a pena. Eu acho que é um documentário que ele não é horrível, sabe? Ele não é um grande documentário, eu acho, por conta do ritmo que a gente falou aqui. Eu acho que ele tinha muito potencial para pegar a gente mais. Baseado no quê? Nas vozes da minha cabeça. A gente não tem nada especializado. Mas isso é verdade. Faltou ritmo Mas eu acho que ele tinha muito potencial para ser um negócio que impactava mais. E o trabalho do impacto fica para a sua conversa com seus amigos ouvindo esse podcast. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que o tema supera a produção em si. Então, acho que vale a pena assistir, porque o tema é interessante. Falou bonito demais, amiga. Eu parto muito desse princípio, assim, para todo documentário. Para todo documentário que eu assisto, eu parto muito desse princípio, sabe? Até porque eu vejo muito sobre casos e tal. É a 1000ª vez que eu falo isso nesse podcast. Mas, geralmente, independente sobre o que vai ser o documentário, né? Se for de um assunto que te interessa, ele geralmente vai ser relevante, né? Independente de ritmo e tudo, geralmente ele vai, de alguma forma, ser útil, né? Vai te gerar entretenimento ali. E é o que eu sinto desse documentário, que apesar de toda essa questão de ritmo e de desenvolvimento, de eu achar que ele poderia ser 1000 vezes melhor do que ele foi, eu ainda acho ele muito bom para conhecer a história e para você depois estar pesquisando e conversando com seus amigos e ouvindo esse podcast. E é sobre isso, sabe? Ele é um puxa-papo. Assim, tu tem umas informações que se tu se interessar, entendeu? Tu pesquisa. Tu falou pra puxar papo. Tu falou muito rápido. O documentário falou bem assim, pesquise. É muito depois bom pra ver chapado. Eu pedi a mesma coisa. É muito... Gente, é muito bom para puxar papo com as pessoas. Não me entendo equivocadamente. A cargo do telespectador, se é puxar papo ou chapado. Fica ali. Fica no ar. Então, gente, é isso. Chegamos tranquilos, passamos por um momento de depressão e a gente terminou rindo com o comentário da Carla. E aí vamos sair com uma vibe muito boa. Como a Giovana diz, o equilíbrio é tudo. Equilíbrio, tudo que eu não tenho, mas tudo que eu recomendo.
faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tá É certo. isso. Tchau, gente. Beijo, tchau. Até o próximo.